Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre jejum, como jejuar corretamente, qual é a diferença de jejum de batalha e de jejum de defesa. Antes, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo de batalha espiritual, seja membro desse canal. Para começar, eu quero tomar a base bíblica sobre jejum dentro da palavra de Deus. Porque muitos crentes acreditam que o jejum não é uma ordenança bíblica, que não é algo que Jesus mandou. Muitos enfatizam que só devemos obedecer os 10 mandamentos de Moisés. Mas muitas pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, que não gostam de ler Bíblia, pensam que somente os 10 mandamentos de Moisés é o que deve ser obedecido. Jesus, inúmeras vezes, no Novo Testamento enfatiza que não é somente isso, porque esses 10 mandamentos se transformou em somente 2. E por que somente 2? Amai a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse e enfatizou também no capítulo 5 do livro de Mateus que não seria adultério somente se a pessoa se deitasse com outra pessoa, mas aquele que cobiçasse uma mulher na rua, em qualquer lugar, já cometeu adultério em seu coração. Então, através disso, nós entendemos que a Bíblia em si, ela é um mandamento. Porque aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ele quer estar perto de Deus. Ele quer defender a Deus, ele quer defender a palavra. Então, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai batalhar contra o inimigo de Deus. Você vai guerrear, você vai enfrentar guerras contra o inimigo de Deus por causa das coisas de Deus, por causa do evangelho de Deus. Então, como você quer dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, se você não jejua, se você não ora, se você não tem compromisso com as coisas do céu? Então, neste momento, eu quero tomar a base e enfatizar dentro de uns versículos, e passagens que a Bíblia está falando sobre o jejum. Quero estar lendo no livro de Mateus, capítulo 9, e versículo 15, que vai dizer: E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes ser tirado o esposo, então jejuarão. Então, o que a Bíblia está querendo enfatizar com Mateus 9, 15? Quando Jesus fala que o esposo será tirado, é porque Jesus seria ressuscitado. Jesus, ele subiria para sentar à destra do Pai. Então, essa era a ordenança depois que Jesus fosse ressuscitado, que os discípulos jejuassem, assim como ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Eu quero também estar lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 17, e versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E por que Jesus está falando isso? Porque, meus irmãos, muitos crentes pensam, que pelo fato de serem crentes já têm a proteção de Deus, que não precisam fazer mais nada. Aceitou Jesus, levantou a mão, já é crente e não vai poder fazer mais nada, não vai precisar, não vai necessitar de fazer mais nada, mas ele está muito errado. Muitas pessoas já disseram para mim que não tem a necessidade de jejuar, porque é somente obedecer os 10 mandamentos de Moisés. E esses crentes estão totalmente errados, porque o jejum é uma ordem que Jesus deu, e que existe em caça de demônios que só vai sair com jejum e com oração. Porque todo crente, ele deve estar nesse propósito de jejum. Mas muitos crentes hoje em dia, eles preferem tirar algum alimento do cardápio, tira a Coca-Cola, tira o chocolate, tira a carne, tira tal coisa, mas, meus irmãos, e continuam se alimentando, tomando água, comendo do mesmo jeito. Estão dizendo que estão fazendo o jejum de Daniel. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal. Porque isso, meus irmãos, não é jejum. Ou você fica sem comer ou sem beber, ou você não está de jejum. E eu quero estar lendo para quebrar toda essa farsa que esse povo inventou, porque a diferença que Daniel fez, ele fez um propósito, ele não fez o jejum. A Bíblia mesmo enfatiza que Daniel disse que propôs em seu coração a não se contaminar
com o manjar do rei. Por quê? Porque a comida do rei era oferecida aos deuses estranhos e ele preferiu não se contaminar, não sujar sua vida espiritual comendo alimentos consagrados a demônios. Então eu quero estar lendo aqui também no livro de Deuteronômio, aonde Moisés também ele jejua 40 dias e 40 noites no monte por causa do pecado do povo em adoração ao bezerro de ouro. E vai dizer, Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor. Alguns conhecimentos humanos, alguns crentes dizem que Jesus, ele não comeu no deserto durante o seu jejum e somente bebeu água. Isso é outra mentira, porque a Bíblia não fala que ele comeu ou bebeu no seu jejum. Então, se Moisés não se alimentou e nem tomou água, por que Jesus seria mais fraco do que ele de tomar água em seu jejum? Então, daí a gente já pega que isso é uma farsa desses crentes, é uma farsa diabólica. Não existe jejum tomando água, não existe jejum tirando alguma coisa do cardápio, não existe jejum. Jejum é somente comer e beber. Então, irmãos, quero deixar aqui também outra passagem também, que é o livro de Esther, capítulo 4, jejum de Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai a junta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então, o jejum só é, sem comer e sem beber água. É um propósito. Então, qual é a diferença entre jejum de batalha e jejum de defesa? O jejum de batalha é um jejum que você entra em batalha contra o inferno, quando você vai para atacar os demônios. Então você, por exemplo, Deus te mostra um sonho em que você está enfrentando um demônio, tem um demônio, que está te enfrentando no sonho, e quando você acorda, você não conseguiu vencer aquela entidade, aquele demônio no seu sonho. O que você vai fazer? Você vai abrir um jejum de batalha contra o demônio. Por quê? Você vai batalhar. O jejum de batalha é para expulsar o mal, quebrar o mal. O jejum de defesa é aquele jejum, meus irmãos, que a pessoa se separa para se revestir. Ou seja, você é um guerreiro, você tem armaduras, sim, no mundo espiritual. Mas essas armaduras, muitas das vezes você recebe tanta seta, tanta bomba atômica que vem dos demônios, tanta flecha, que aquelas flechas, aquelas coisas que são lançadas contra você em uma batalha, acaba perfurando o seu escudo, perfurando o seu capacete, desgastando o seu sapato. Isso tudo acontece. Então, você deve fazer esse jejum de defesa também. Então, o que acontece? Quando a pessoa é vítima de obra de feitiçaria, por exemplo, bruxaria, e você sente isso ou você é revelado por isso, o que você vai fazer? Você vai abrir um jejum com propósito para quebrar aquela bruxaria. Você vai orar para Deus quebrar, para aquela bruxaria ser totalmente destruída pelo fogo santo. Então, esses daí são o jejum. O jejum de defesa é o jejum que você vai se revestir, você vai pedir as armaduras espirituais. O jejum de batalha, você vai de encontro, você vai guerrear contra os demônios, você vai quebrar os poderes malignos, você vai expulsar os demônios que estão atuando ali na sua vida, querendo fazer alguma coisa contra você, contra a sua família ou qualquer outra coisa. Isso é o jejum de batalha, o jejum de defesa. Existem diferenças. Então você deve sim se revestir. Eu vou contar uma experiência aqui que eu tive, porque assim, teve uma época que eu não estava tendo tempo para jejuar. Então o que aconteceu? Eu me lembro que eu fiquei 1 mês dessa forma. Eu jejuava assim alguma vez quando eu estava de folga. Nessa época eu estava trabalhando. E esse trabalho, gente, era até 10 horas da noite. Então realmente não dava mesmo. Então
para os irmãos terem ideia, era também dia de sábado e domingo até de noite. Era muito cansativo, eu tinha uma vez na semana para mim poder jejuar. Só que eu sempre me esforçava para jejuar sim, né? E o que acontece? Eu sempre aparecia outros propósitos, né, de emergência, de batalha. Eu fazia jejum de batalha porque aparecia muitos demônios. E aparecia muitas coisas que eu deveria colocar no propósito de jejum ou de campanha de oração. Só que teve uma vez que eu estava me sentindo totalmente cansada, eu estava sentindo que eu estava desgastada espiritualmente. E eu me lembro que eu comecei assim a perder o interesse de defender o evangelho de Deus. Eu fiquei desanimada em defender a palavra do Senhor como eu defendia. Eu comecei a perceber, Senhor, tem alguma coisa de errado. Preciso me colocar em posição novamente. E eu me lembro que nesse dia eu estava no trabalho e quando a gente foi para o descanso, né, porque assim a gente descansa, né, a gente deita para descansar ali, tem um lugar de descanso dos empregados da empresa. Eu me lembro que eu me deitei ali para descansar e eu tive uma visão. Eu olhei para o meu pé esquerdo e esse pé esquerdo tinha uma aranha. É como se eu tivesse ali com o pé exposto e essa aranha vinha por debaixo do meu pé. É uma aranha caranguejeira. Então preste bem atenção. Deus já tinha mostrado em sonho que eu tinha perdido o chinelo do pé esquerdo. E eu pensei, pronto, eu estou perdendo as armaduras espirituais porque eu não estou orando para revestimento. E eu chegava tão cansada em casa que não dava nem certo de eu abrir uma campanha, porque eu chegava muito tarde em casa. Então, eu tive essa visão com essa aranha. E eu percebi, eu sentia que o meu pé é como se ele tivesse desgastado, muito sensível. Aí eu lembrei da passagem, né, do livro de Lucas, que fala que Jesus deu autoridade para a gente pisar em serpente e escorpião. Mas espera aí, autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então significa que a todo tempo você está pisando sobre esses animais peçonhentos, aranha, serpente, escorpião. Se você não tiver com o sapato do evangelho, você vai acabar sendo ferido, né, e picado por esses insetos, que na verdade são demônios, são bichos asquerosos, malignos que estão ali para te atacar, te rodeando. Aí eu me lembro que eu peguei, não, vou ter que fazer uma campanha, eu abri uma campanha de 7 dias para revestimento. Me lembro quando eu estava no 7º dia desta campanha para revestir, para eu me defender, porque eu tive tantos ataques neste momento de fragilidade, porque eu não estava tendo assim muitos dias de jejum, que as minhas armaduras começaram a se desgastaram muito, porque é muita seta, você pisa em muita coisa no mundo espiritual, a batalha totalmente espiritual te desgasta muito, porque é você sozinho com vários demônios, então a sua armadura precisa ser renovada. Para isso que serve o jejum de defesa, quando você sente que você precisa se revestir. Então você não vai encontro com a batalha contra o inferno, você vai primeiro se revestir para depois você abrir o jejum contra a batalha. E eu me lembro que nesse 7º dia eu também fui descansar no mesmo horário, aí eu me deitei para me descansar no horário de almoço, e eu me lembro que alguém se aproximou de mim naquele momento, e eu me lembro que essa pessoa colocou um sapato, ela calçou um sapato no meu pé esquerdo, exatamente o pé que eu havia perdido o chinelo no sonho, que é o sapato do evangelho. Então, essa pessoa, né, o anjo do Senhor veio e colocou, e foi tão real, tão forte isso que aconteceu, que é como se estivesse acontecendo na realidade. Sabe quando uma pessoa vai lá, pega seu pé e coloca o sapato no seu pé? Eu senti essa sensibilidade. Então, a partir daquele momento ali, eu me renovei, eu me senti renovada e eu senti o desejo de defender a palavra de Deus, tive firmeza novamente, comecei a pregar novamente, nos dias que eu tinha oportunidade de pregar em praças, pregar, né, fazer evangelismo, e eu fui renovada através desse propósito de revestimento. Então, a gente deve fazer sim propósito de revestimento, propósito de batalha, todos esses têm uma diferença, porque a batalha espiritual funciona desse jeito. Então,
Eu quero aqui, né, falar, o jejum funciona, existe o jejum de 12 horas, de 24 horas. Você vai fazer no seu alcance, tá? Eu indico, tem muitas pessoas novo convertido que me perguntam, né, como fazer jejum, até que hora a pessoa deve fazer. Então, você, no caso de novo convertido, né, essa pessoa é bom ela acordar às 6 horas da manhã e entregar seu jejum meio-dia. Isso daí é o básico, é só para o seu corpo se acostumar. Porque assim, eu me lembro que eu fiquei 1 ano, tá, fazendo jejum até meio-dia. Por quê? Porque assim, meio-dia eu teria que sair, sempre tinha que fazer, né, algumas coisas, e eu tinha que andar no sol, então seria desgastante ficar sem tomar água. Então eu entregava o jejum meio-dia. Vai ser um jejum válido que Deus vai operar, vai ser como uma consagração, vai sim. Mas se o seu corpo se acostumar e você não sentir dor de cabeça, não sentir tontura, porque isso você vai sentir somente no começo. E o seu corpo vai se acostumar a jejuar e você vai ficar sem comer, sem beber água e não vai acontecer nada com você. Mas se você tem algum problema de saúde, tá? Se você não consegue ainda, se o seu corpo não é acostumado, você deve jejuar, né, o mínimo ali que você conseguir, até meio-dia, de 6 horas até meio-dia. Eu aconselho você a não comer nada de pesado durante a noite. E para as pessoas que já são pessoas sólidas na fé, que já são acostumadas a jejuar, jejum de 12 horas, das 6 horas até 6 da tarde. Pessoas que já estão, né, capacitados, já estão jejuando aí há muito tempo na sua caminhada, conseguem fazer o jejum de 24 horas também. Então, tudo isso daí, né, é aos poucos. Pessoas novas convertidas, pessoas que ainda estão começando a jejuar, você vai começar a jejuar aos poucos, porque vai ser aos poucos que Deus também vai te entregar. Deus não vai entregar poder ou unção tudo de uma vez para você. Você vai recebendo conhecimento aos poucos. Então, no momento que você sentir que você tem a capacidade de jejuar, né, das 6 ou até as 4 da tarde, você vai começar a aumentar o horário seu de jejum. No começo você vai jejuar até meio-dia, depois que o seu corpo se acostumar, você vai jejuar até as 4, até as 6. Daí você vai conseguir ter mais estabilidade, ser mais firme no jejum. Então, meus irmãos, é isso, tá? Vale muito a pena, porque quando você faz um propósito com um desejo no coração, com sinceridade a Deus, por mais que você muitas vezes não consiga fazer tanto jejum ou fazer tantas campanhas por coisas que você deve resolver ou por coisas, né, muitas vezes você não tem tempo, né? Como era o meu caso, que aconteceu, Deus recebe sim, Deus irá responder aonde você estiver. Então você pode estar em qualquer lugar que lá você irá sentir o revestimento de Deus, sentir o poder de Deus, porque oração com propósito, jejum com propósito é outra coisa. Então é isso, meus irmãos. Deixo para vocês, tá bom? Isso sobre o jejum, essas palavras sobre o jejum, porque eu acredito, né? Todo jejum que a pessoa faz com sinceridade, com firmeza, Deus irá receber sim, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Deixa o seu like e que Deus abençoe cada um.